Muito bem, irmãos. Nós vamos então para o nosso treinamento de hoje. Nós temos procurado sempre trazer um treinamento agregado com a nossa campanha de domingo, para que a gente tenha assim uma espécie de uma continuidade, um aprofundamento maior, um entendimento mais apurado, que a gente possa crescer mais, ser mais consistente, amadurecer mais, porque não adianta trazer uma salada de assuntos, de informações que acabam não nos levando a lugar nenhum. A gente aprende um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, no final das contas não se aprofunda em nada. Então, eu tenho procurado trazer para o treinamento, o trilho do crescimento, algo relacionado com o nosso culto de domingo, da campanha da família, para que a gente tenha um aprofundamento um pouco maior. Bom, você está vendo o título ali em cima, que é oração. Hoje acho que nós estamos na segunda parte desse treinamento, e teremos ainda mais uma quarta-feira, a terceira parte do treinamento. Eu queria assim, já de forma antecipada, eu queria relatar uma coisa para vocês. Nós podemos aprender muitas coisas, muitas informações, princípios, ensinamentos, orientações da palavra de Deus, com relação ao nosso comportamento cristão para alcançarmos sucesso, seja na vida pessoal, familiar, financeira e ministerial, com relação ao nosso trabalho de servo. Tudo que nós possamos aprender é importante agregar ao nosso ensinamento, é importante praticar, executar o que estamos aprendendo, tudo é importante, nada deve ser menosprezado. Até aquele item mais simples que nós ensinamos aqui, seja para a tua vida pessoal, ou seja para o trabalho da célula, nada deve ser menosprezado. Agora eu quero que você observe uma coisa. Tudo vai girar, tudo vai girar, e vai parar sempre na mesma base. Eu vou dar um exemplo, só para você entender, um exemplo apenas. Nós já ensinamos aqui várias vezes a importância de você ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Aliás, um bom crente, ele deve ter uma Bíblia, ele deve carregar a Bíblia, ele deve ler a Bíblia e praticar o que a Bíblia ensina. Agora, esse é um princípio importante. Só que a leitura da Bíblia, a base da leitura da Bíblia tem que ser o quê? Oração e jejum. Se você quiser entender este livro de verdade, se você quiser força, fortalecimento e condições de fazer o que esse livro nos ensina, se você não estiver com oração e jejum, você não vai conseguir fazer. Então, qualquer princípio, qualquer ensinamento, qualquer treinamento que venhamos passar aqui para os irmãos, seja no trilho do crescimento, seja no culto de domingo, para um crente normal, para um crente comum da igreja, a base do sucesso é oração e jejum. Um crente de verdade, ele precisa orar todos os dias e jejuar pelo menos uma vez por semana. É o mínimo. Para se ter sucesso espiritual, é isso que é necessário. Amém? Você pode gravar bem essas palavras que eu estou dizendo para você, e com o passar dos anos, eu quero que você guarde, que você recorde isso no futuro, e depois eu quero que você, daqui uns anos, você olhe para trás e faz uma análise da tua vida. Aliás, você já pode fazer hoje. Você já pode começar fazendo uma análise da tua vida hoje. É lógico que eu sei que tem alguns irmãos que são convertidos novos. Convertidos de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano de convertido, né? Mas a maioria são pessoas que já têm um tempo de conversão. Olha para o teu tempo de conversão e faz uma análise
Como é que está o teu sucesso na tua vida? Seja financeiro, familiar, espiritual, ministerial, não importa que área seja. Faz uma análise e tenta identificar como é que tem sido o teu comportamento com relação à oração e jejum até aqui. E aí você faz uma experiência. Se de repente o teu tempo de oração não tem sido assim tão aplicado, se você tem sido um pouco descuidado com relação ao jejum, então faz uma análise e diz assim: não, eu vou fazer uma experiência por um tempo. Eu vou me aplicar à oração e jejum. E aí depois que terminar esse tempo que você vai determinar, que não deve ser um tempinho curto, tá? Porque oração e jejum não é uma coisa que vai dar resultado sempre de forma imediata. É uma semente plantada que tem que ser regada. Aí você estabelece um tempo, depois você olha para trás e você faz uma análise. Opa, esse período que eu me apliquei mais na oração e jejum, eu tive mais resultado. E aí, a partir daí, você cria uma estratégia de uma trajetória com relação à tua vida. Quem vos está falando isso é alguém que já testou isso, irmãos. É alguém que já experimentou isso, que já fez esse análise do tempo de mais oração e mais jejum, e do tempo orando um pouco menos, jejuando um pouco menos, qual foi o resultado, o que aconteceu nesse período. Amém? Então grave bem isso e coloque isso em prática. Vamos lá então. Quero citar o primeiro texto desta noite. Lucas capítulo 18, no versículo 1, diz assim: ó, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse versículo foi um dos textos que nós abordamos na pregação do domingo retrasado, certo? Quando falamos a respeito daquela parábola que Jesus contou, a respeito da viúva e do juiz que não queria julgar a sua causa. Quando Jesus contou esta parábola, essa história, o objetivo dele era ilustrar, para que ficasse bem fixado na mente dos seus discípulos, a importância da oração. Então veja bem, ele diz assim, ó, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Você veja que não é uma sugestão de Jesus. Ele não sugeriu, ele não disse assim: olha, se vocês quiserem, vocês orem. Não, ele disse o dever de orar. Passou a ser um compromisso do crente ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração. E é para orar quando? Pastor, é para orar quando eu tenho vontade? É para orar quando eu tenho tempo? É para orar quando eu estou enfrentando uma dificuldade? Não. Ele disse o dever de orar sempre. Sempre. Então nós devemos ter uma vida de oração sempre. Não é porque estou enfrentando um problema maior agora. Não é porque agora eu estou tendo tempo. Não. Nós temos que nos organizar e tirar um tempo precioso, importante, um tempo de qualidade para termos o nosso momento de oração. Eu diria para você que o tempo de oração ele é mais importante que o tempo que você tira para comer, para fazer a tua refeição. Normalmente as pessoas sentam à mesa 3 vezes por dia para comer, mas não tiram tempo de qualidade 3 vezes no dia para orar. Então o nosso tempo de oração ele tem que ser de qualidade. Você tem que reservar aquele tempo. Você tem que direcionar a tua vida para aquele momento de oração. Não é, se der tempo eu vou orar. É por isso que eu mencionei naquele grupo que nós temos aí de oração, eu dei uma sugestão para as pessoas. Eu disse assim, ó, na minha ótica e na minha experiência de alguém que ora já há muitos anos, na minha ótica, o pior momento de oração e o de menos qualidade é aquele que você faz antes de dormir, porque é uma sobra do teu tempo. Você encaixou, depois de muitas atividades durante o dia, você encaixou um pequeno período antes do teu sono, e é o período que a gente mais está cansado, é o período que a gente mais está com a mente atribulada, cheio de coisa na cabeça. Então eu não reservei um tempo para Deus.
Eu fiz uma oração antes de dormir. Tá? Não estou criticando quem ora nesse período, irmãos. É à vontade. Cada um administra o seu relacionamento com Deus. Tem gente que ora nesse horário e tem qualidade de oração. Mas na minha ótica, na minha experiência de oração, é o momento mais difícil de oração. É o de menos qualidade. O momento de mais qualidade de oração, sabe qual é? É aquele que eu levanto para orar especificamente. Eu levanto especificamente para orar. Ah, pastor, eu saio de casa às 7 da manhã. Eu tenho que levantar às 6h30 para me arrumar e poder sair às 7. Então, se você levanta às 6 da manhã e fica meia hora orando, esse momento, pode ter certeza que é um momento de qualidade. Se você reserva um tempo na madrugada para levantar e orar, pode ter certeza que esse é um momento de qualidade, de oração. Né? Pode ser de dia. Eu vejo que alguns também fazem o quê? Eles oram quando acordam. Se acordar às 10 da manhã, ora às 10 da manhã. Se acordar às 2 da tarde, ora às 2 da tarde. Né? Quer dizer, tudo é mais importante. Se sobrar um tempo, eu vou orar. Não, irmãos. Jesus disse que é um dever de orar. E orar sempre. Não é quando sobra tempo, não é quando dá vontade. Ah, hoje, pastor, eu fiz uma oração bem curtinha porque eu não estava com muita vontade. Eu confesso para vocês que tem dias que eu não me sinto motivado a orar. Mas eu sei que eu preciso orar. E para mim está sendo... Eu estou vivendo um momento bom espiritualmente. Estou orando às 3 da manhã e orando com uma facilidade. Normalmente eu vou dormir à meia-noite. Eu tento dormir mais cedo. Eu já estou naquela fase assim de querer dormir mais cedo, né? O pastor às vezes até brinca comigo, porque à noite quando a gente vai deitar, né? Eu faço uma oração antes de dormir. Mas eu não tiro o tempo de oração antes de deitar, porque eu sei que não é de qualidade boa. Então normalmente quando a gente vai dormir, às vezes eu convido, eu digo, amor, vamos assistir um filmezinho na Netflix? Aí ela olha para mim e começa a rir. Tu vai assistir? Eu devo ter acho que uns 6 ou 7 filmes lá, só começados no Netflix. Fora os que ela assistiu sozinha. Porque eu já estou naquela fase que 11h30, farol baixa, por causa da neblina. E eu, quando me dá sono, eu quero dormir. Né? E aí eu vou dormir. Aí às vezes eu dormi 11h30, meia-noite, às 3 da manhã o relógio esperta e eu levanto e oro com muita facilidade, sem dificuldade nenhuma. Fora outros momentos de oração que a gente tem durante o dia, né? Que são momentos assim, mais de TSD, de conversar com Deus, né? Um momento um pouco diferente. Amém? Mas é o dever, olha o que Jesus disse, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O diabo vai tentar esmorecer você, cansar você, tirar a tua atenção, tirar o teu foco, te levar a enfraquecer espiritualmente e não orar. E é isso que você tem que fazer, você tem que vencer. Amém? Vamos para o próximo. Bom, este versículo, que é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Então ele diz assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse texto foi tema do nosso culto de domingo passado, que ganhou uma frase, né, durante a semana, que é proteger, guardar. Esse guardar aqui não é de colocar na última gaveta das lembranças. Esse guardar aqui é de proteger a nossa fé. Por quê, irmãos? A nossa fé, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A nossa fé é o nosso fuzil que nos liga com Deus. Sem fé, você está desconectado de Deus. Então, a nossa fé é aquele fuzil que nos liga com Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo que ele combateu o combate, quer dizer, tem uma batalha aqui na história, tem um combate a ser combatido. Esse combate, nós já estudamos aqui, que não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades. É uma batalha no campo espiritual, é uma guerra no campo espiritual. O diabo vai tentar contra você sempre, ele vai lutar contra a tua vida. E qual é o objetivo do diabo, irmãos? Tem gente que acha que o objetivo principal do diabo é causar doença, é causar acidente, causar separação, discórdia. É também. Mas o objetivo principal do diabo é fazer com que você se afaste de Deus. Esse é o objetivo.
Porque essas outras coisas aí, irmãos, quem está bem diante de Deus, na oração e na fé, tudo isso se resolve. Se está doente, é só orar, buscar de Deus, vai ser curado. Se está com problema familiar, vai colocar diante de Deus, Deus vai dar graça. Se está com problema financeiro, vai botar na presença de Deus, Deus vai abrir a porta. Se está com medo de sofrer um acidente, alguma coisa, é só orar, pedir para Deus, Deus bota os anjos, a Bíblia diz, dá ordem aos seus anjos ao vosso respeito, que vos guarda. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que odeiam. Ou será que a Bíblia está mentindo? Ou será que a Bíblia é uma fraude? Eu não posso ser um crente, um cristão, se eu não acreditar na Bíblia integralmente. Eu acredito nela integralmente. Aliás, eu tenho que acreditar nela integralmente. Então, todos esses problemas, se eu estiver bem na presença de Deus, todos eles serão resolvidos. Deus vai me dar graça em tudo. Então, o objetivo principal do diabo é arrancar a tua fé, é te desconectar de Deus, é te afastar de Deus. Por quê? Porque daí você é uma presa fácil. Ele te mata até com uma gripe. O que está acontecendo com o mundo hoje? Um vírus invisível está arrasando a face da terra. É isso que o diabo quer. E tem um monte de crente morrendo de medo, acreditando que se pegar coronavírus vai morrer. É um vírus mortal? É verdade, para um grupo de pessoas é. Mas para aí, o diabo quer o quê? Ele quer que eu duvide na promessa de Deus. Ele quer que eu duvide das promessas de Deus e eu diga assim, não, realmente se eu pegar vírus eu vou morrer. É isso, ele quer que você pense assim. Ele quer que você pense, que você se desconecte de Deus, que você não creia. Porque olha a crise que o mundo vai enfrentar, olha a crise que o Brasil vai passar, olha a crise que o Brasil, que Santo Antônio da Patrulha vai passar. Não vai passar, não vai passar. Pode ser que muita gente passe em crise, mas eu não vou passar. Você crê assim ou não? Você crê ou não crê? Eu creio, irmãos, eu creio no que a Bíblia diz, no que a Bíblia me ensina. E esse tipo de pensamento, quem quer que a gente tenha é o diabo. Ele quer te desconectar de Deus, que você bote dúvida no Deus que você serve, que é capaz de abençoar. Pastor, fiquei desempregado, e agora? Estou desesperado, cadê Deus? Irmão, fica tranquilo. Se você crê na Bíblia como manual da tua vida, da tua existência, pode ficar tranquilo, é só manter. Você tem uma coisa que você tem que se preocupar, só uma. É com o que o apóstolo Paulo disse aqui, é guardar a tua fé. Então o apóstolo Paulo disse assim, combate o combate. Ele combateu, irmãos, combateu as tentativas do diabo de minar a tua mente, de enfraquecer a tua fé. Ele combateu. Ele diz assim, eu acabei a carreira. Quer dizer, o que me foi proposto, eu cheguei até o final. Vá até o final, irmão. Não pare no meio do caminho. Se propõe a ir até o final. E ele conclui o texto dizendo assim, mas eu guardei a minha fé. Então ele combateu e ele foi até o final, mas não largou a sua fé. Não deixou a fé morrer. Permaneceu firme, permaneceu convicto. É assim que nós temos que nos comportar, desta maneira. Amém? Muito bem, pode passar ao próximo. Quem escreveu isso? Nós estamos estudando, começamos a semana passada, falando de alguns exemplos de personagens bíblicos que nos deixaram exemplos de pessoas de oração, como eles conduziam a vida deles em oração e jejum. Esses são os exemplos. Nós poderíamos pegar exemplos contemporâneos a nós, da nossa época, grandes homens, mulheres de Deus, que são exemplos, são inspiração para nós de oração e de jejum. Mas os exemplos bíblicos, às vezes, vêm carregados daquela informação bíblica, daquele texto bíblico, e parece que nos dá mais motivação. Quem escreveu 2 Timóteo 4,7, que eu acabei de ler para vocês, foi esse camarada aí, o apóstolo Paulo. Então vamos ver um pouquinho do que aconteceu com ele. Atos capítulo 9, versículo 1. Por favor, abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura desse texto tão importante, amém? Atos capítulo 9, no versículo 1 em diante, isso. Quem está entendendo a mensagem, quiser dizer glória a Deus, aleluia, fique à vontade, né, irmãos?
Glória a Deus, aleluia. Pregar para um povo que não glorifica a Deus é sempre uma missão mais difícil para o pregador, né? Quando o povo dá liberdade, parece que a coisa flui e funciona mais, né? Então por isso que a gente sempre pede, glorifica a Deus, irmãos, dá glória a Deus, aleluia. E vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó: Saul respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Amém? Vou até aqui que está bom. Saulo de Tarso, ele perseguia o cristianismo, ele combatia o caminho. Ele não acreditava que Jesus era o Salvador. Por isso ele perseguia, por isso ele maltratava, inclusive até levar alguns à morte. Saulo de Tarso fez. Um belo dia ele pegou autorização dos principais sacerdotes e foi até Damasco, porque havia notícia que nas sinagogas de Damasco estavam pregando o nome de Jesus. E ele foi para lá para prender todos aqueles que porventura estivessem fazendo isso. No meio do caminho, ele se encontra com Jesus. Jesus ele tem os seus meios, Jesus ele tem os seus métodos, e ele sabe escolher a hora certa de agir na nossa vida. O encontro que Jesus teve com Saulo de Tarso gerou na vida de Saulo de Tarso a sua experiência de conversão. Cada um de nós teve a nossa experiência. Você foi alcançado pelo Senhor de uma maneira. Teve algo que tocou na tua vida, teve algo que tocou em você, que mudou a tua forma de pensar, a tua forma de olhar para as coisas de Deus. Foi a tua experiência com Deus. Provavelmente você não vai esquecer jamais disso. Eu não esqueço o dia que Jesus tocou na minha vida e eu resolvi aceitá-lo como meu Salvador. Bom, Saulo teve experiência. Só que acompanhado da experiência, Jesus também fez com que Saulo de Tarso perdesse a visão física. Esse também tem uma outra explicação, né? Que na verdade Jesus permitiu que a cegueira espiritual dele se transformasse numa cegueira física, para que Deus pudesse agir na vida dele. Agora Saulo de Tarso ele é levado, guiado pela mão, e entrou na casa de Judas, na rua chamada Direita, em Damasco. E olha só, ele foi e ficou naquela casa, recém-convertido, acabou de se converter, mas acabou de encontrar Jesus. O que ele faz? Ele vai para dentro de uma casa e fica 3 dias fazendo o quê? Orando e jejuando. Deus ele se manifesta na vida de um discípulo chamado Ananias, porque mesmo Jesus tendo tocado na vida de Saulo de Tarso no caminho, Deus, Jesus, ele respeita a hierarquia espiritual. Então quem teria que orar por Saulo de Tarso para abençoar a vida dele, teria que ser um discípulo. Então Jesus levanta lá em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse discípulo, quando Jesus fala com ele, Jesus diz assim, ó: vai na casa de Judas, na rua chamada Direita, entra lá e você vai orar por um homem que está lá. Ele é Saulo de Tarso. Quando você chegar lá, você vai encontrar ele orando.
Quantos dias de convertido Saulo de Tarso tinha, irmãos? Quantos? 3. O que ele estava fazendo na casa de Judas? Orando e jejuando. Tem crente que tem mais de 3 anos de convertido e ainda não ora e não jejua. Como é que você acha que pode acontecer coisas extraordinárias na vida de alguém que se converteu e não aprendeu ainda a orar e a jejuar? O que aconteceu na vida de Saulo de Tarso, irmãos? Uma transformação. Deus mudou a vida dele. Pegou ele agora que era um perseguidor e passou a ser um perseguido. Por quê? Porque ele começa a pregar o Evangelho. Todos os apóstolos da Bíblia, todos eles têm um lugarzinho reservado na palavra de Deus com uma importância muito grande, mas nenhum deles alcançou a importância que alcançou Saulo de Tarso, que alcançou o apóstolo Paulo. Na minha ótica, é o apóstolo mais importante do Novo Testamento. Mas ele aprendeu na base, irmãos, já no início. Ele não deixou para depois. Ele não disse assim: não, se Deus tiver um propósito na minha vida, não nasce propósito na vida de ninguém. Não nasce propósito na vida de ninguém se essa pessoa não buscar em oração e jejum. Pode até ter a promessa. Eu conheço gente, irmãos, que tem uma promessa de ministério, mas pensa numa promessa de ministério poderosa, mas está 10, 15, 20 anos encalhado, e a resposta é sempre a mesma. Conversa com a pessoa diz assim: não, eu tenho uma promessa, eu estou esperando, o dia que Deus falar, eu vou. Deus nunca vai falar, porque essa pessoa ela não se mexe, ela não ora, não jejua, ela não busca de Deus. Quem tem que se movimentar somos nós. Sabe como é que Deus faz? A promessa, o que é a promessa? A promessa é a ameaça de Deus, é a intenção de Deus, é a primeira manifestação de Deus. Sou eu que tenho que me movimentar. Se Deus fez menção de me abençoar de alguma maneira, eu tenho que ir lá em direção a Ele para me receber essa bênção, seja de ministério, financeiro, material, familiar, não importa o que seja. Se Ele fez menção de me abençoar, se Ele revelou, se Ele falou na profecia, numa pregação, meu coração ardeu, eu senti, não, é Deus falando comigo, não, eu vou em direção. É isso que Saulo de Tarso fez. Ele disse: esse Jesus tem um propósito na minha vida, eu quero saber que propósito é esse. Ele entrou na casa de Judas e começou jejum de 3 dias sem comer e sem beber, orando. É por isso que o ministério dele se transformou num ministério poderoso. Amém? Irmãos, vocês sabem como é que aconteceu? E eu comentava, alguns dias atrás, comentava com uma pessoa a respeito disso. Você sabe como é que eu recebi a revelação? A revelação para vir para Santo Antônio da Patrulha não foi a revelação da cidade de Santo Antônio. Foi o tipo de igreja que eu ia assumir. Sabe como que nasceu? Nasceu depois de eu ter feito 40 dias de jejum, de 24 horas, e encerrado essa consagração com 3 dias de jejum numa chácara. Quando eu terminei, qual era o meu propósito? O meu propósito era buscando uma resposta e uma direção de Deus. Quando eu terminei, se eu não me engano, foi na terça-feira que nós terminamos a consagração. Aí eu terminei, fui para casa. No domingo, aí naquela semana, durante a noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu encontrava uma criança abandonada no meio do mar. E eu pegava essa criança para salvar. Era uma menina. Quando eu recém-nascido, eu pegava essa criança no colo para salvar, eu pensava: eu preciso salvar essa criança. Vinha um cachorro enorme e tentava pegar a criança. E eu defendia e protegia a criança, e o cachorro pulava em mim, mas ele não conseguia me machucar. E eu conseguia proteger a criança. E eu saía com aquela criança correndo para procurar recurso para salvar a criança, para ela não morrer, porque ela tinha sido abandonada no meio do mar. Tive um sonho. Acordei de manhã e aquele sonho ficou na minha mente. Que sonho estranho, né? Eu não tive a interpretação do sonho naquele momento. Não tive. Aí passou os dias, eu fui convidado para pregar no domingo seguinte. Eu estava agendado, na verdade, para me pregar numa igreja lá em São Leopoldo. E eu fui lá, eu morava em Novo Hamburgo, fui a São Leopoldo pregar domingo à noite. Quando estamos lá nos preparando o início do culto, o pastor me chamou lá no escritório. Ele tinha uma criança para consagrar na igreja dele. E ele estava preparando o certificado para entregar. E o certificado oficial da quadrangular,
no meio do certificado assim de fundo, tem 2 mãos e um bebê em cima. Quando eu olhei para o certificado e eu vi aquela criança, naquela foto ali, naquele certificado, eu lembrei do sonho. Quando eu lembrei do sonho, o Espírito Santo disse assim para mim: a criança abandonada do teu sonho é uma igreja, que eu vou te levar para você salvar ela. Bem assim, irmãos. Na hora eu chamei a pastora vai trabalhar junto com os irmãos. Eu chamei ela, falei: amor, vem cá, ela veio no escritório. Eu falei: amor, Deus me deu a revelação do sonho. Ela disse: o que é? Eu falei: Deus falou para mim que a criança que eu sonhei é uma igreja abandonada, que Deus vai nos levar para recuperar, para salvar a igreja. Me lembro até hoje essa reação dela. Ela disse: nossa. Reagiu dessa forma. O que aconteceu? Isso era no domingo. Na segunda-feira, eu fui numa cidade vizinha, no nosso escritório de contabilidade, para ver alguns assuntos lá. Quando eu cheguei lá, me deparei com um pastor amigo nosso. E ele nem sabia que eu tinha muito interesse de sair de Novo Hamburgo. Ele olhou para mim e falou: ô rapaz, não está querendo sair ali da igreja que você está? Eu falei: se surgiu uma oportunidade boa, eu sei. Ele falou: está vagando uma igreja lá em Santo Antônio da Patrulha. Parece que o pastor já saiu da igreja, e parece que já saiu o povo, ficou só um grupinho de gente lá. Está praticamente abandonada a igreja. Na hora, meu coração ardeu e eu disse: é a resposta de Deus. Junto na conversa estava o nosso superintendente. Eu falei para ele: pastor, eu preciso do telefone do superintendente da região da Gávea. Ele relutou um pouco, mas me entregou. Eu liguei, marquei, vim aqui, olhamos a igreja, não houve interesse no primeiro momento, mas nós pedimos um segundo sinal para Deus. E Deus naquela semana deu o sinal. Você sabe como nasceu esse projeto dessa tenda aqui? 90 dias de jejum de 24 horas. 90 dias de oração. Um dia, olhando lá no monte da chácara do irmão Valdeci, Deus me deu a revelação. Como é que Deus me deu a revelação, irmãos? Mostrou uma visão? Mandou um anjo falar comigo? Deu uma revelação extraordinária com trombetas tocando? Nada disso. Foi uma revelação sutil e simples. Botou uma ideia no coração. Foi só assim, irmãos, foi só uma ideia. Eu estava orando lá no monte, clamando, buscando de Deus, de repente uma ideia. E se eu alugar um terreno e montar uma tenda em cima, no centro da cidade de Santo Antônio? Uma ideia. E eu vim de lá pensando. No outro dia, comentei com o irmão. Sabe qual foi a resposta do irmão? Pastor, eu também já pensei a mesma coisa. O que a Bíblia diz? Se 2 de vós concordarem acerca de algo. Havia uma concordância. Sinal que é? De Deus. Aqui vocês estão há 8 anos, se não me falha a memória. Amém? Amém? Fruto do que, irmãos? Fruto do que? De oração e de jejum. De oração e de jejum. Amém? Fruto de oração e de jejum. É assim que se constrói uma vida de sucesso em qualquer área da nossa vida. Ah, pastor, eu queria tanto que o meu familiar se convertesse. Irmãos, não tem saída para ele. Não tem. Ele pode correr por lado que ele quiser. Ele pode dizer não. Ele pode dizer que é ateu. Ele pode dizer que ele é de qualquer outra religião, que ele jamais será um crente. Ele não tem saída. Não tem. Se você botou o joelho no chão, oração e jejum, e clamar pela vida dele, e orar que nem Jesus disse, sempre, sem esmorecer, não adianta. Deus vai cercar ele de tudo quanto é lado. Vai chegar uma hora que ele vai se render. Qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que você faça, em oração e jejum, vence. Por isso que Jesus contou a parábola da viúva. Ela bateu na porta do juiz, insistência, sem esmorecer, ganhou a causa. Se você não esmorecer, você ganha a causa, irmão. Você ganha a causa. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Já falamos um pouco desse camarada. Eu não vou me estender muito aqui. Só preciso ler esses textos ali. Pode ir? Posso, isso. Vamos ler esses 2 textos ali para você ver o que é alguém que começa a construir uma história e vai permanecendo nela e é o resultado. É Atos capítulo 13, versículo 2 e 3 ali. Vamos ler.
servindo eles ao Senhor. Aqui já é um tempo depois, tá? Saulo de Tarso, convertido, né? Trabalhando já na obra de Deus, né? E orando e jejuando, mas tá aí. Quer dizer, irmãos, eu acho engraçado que tem gente que acredita que tem um chamado, mas fica esperando. Fica esperando, né? Estou orando, pastor, estou orando, aí porque você for da vontade de Deus. Não, irmão, não vem com esse papo furado. A vontade de Deus sempre é. Para as coisas boas, irmão, sempre é a vontade de Deus, sempre. Não tem? Sempre é a vontade de Deus. Eu fico indignado quando a gente fala de trabalhar no reino de Deus e a pessoa vem com essa resposta medíocre. Eu estou orando, se você for da vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus, irmãos, é a vontade de Deus. Trabalhar na obra de Deus é a vontade de Deus. Você acha que não? Não, Deus não quer você trabalhando na obra de Deus. Deus não quer. Deus não quer. Não, quem não quer é a pessoa. Quem faz corpo mole são as pessoas. Deus quer sempre. Deus quer sempre. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que os grandes homens de Deus da Bíblia, foi eles que se posicionaram. Foi eles que se posicionaram. Foi eles que tomaram atitude para ser o que eles eram. Deus apenas abençoou, porque Deus assim, eu quero, eu preciso. Amém? Então vamos lá. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o apóstolo Paulo não perdeu a prática do jejum. Disse o Espírito Santo, olha só, quando ele está servindo a Deus e está na consagração, disse o Espírito Santo. Irmão, é uma coisa assim, ó, é tão simples, é tão simples, é tão simples. Servindo a Deus e jejuando, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Eu vejo gente se arrebentando para buscar uma resposta de Deus. É simples, irmão. Serve a Deus e jejua. Fica na consagração, o Espírito Santo vai falar, vai falar, irmão, mas vai falar mesmo. E não é para uma pessoa especial, é para qualquer pessoa. Amém? Diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Não perderam a prática. Irmãos, quando nasceu no meu coração o desejo de ministério, eu não achei que seria tão rápido para mim se tornar pastor. Eu achei que ia demorar um tempo mais. Então eu não estava preocupado com isso. Preocupado, será que eu vou conseguir uma igreja? Não. Meu negócio era servir e oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Tem gente que tem medo. Pastor, mas e não me dá uma oportunidade. Irmãos, se você se botou na brecha e está servindo a Deus, orando e jejuando, pode ficar tranquilo. Deus muda o coração do mar. Pode ser o mais endurecido de tudo. Deus vai lá e quebra o camarada, muda o coração deles, vai lá, abençoa ele, porque eu quero ele para fazer isso aqui. Deus é poderoso. Quem que é o dono da obra, irmãos? É um homem? É um homem que é o dono da obra? Não, a obra é do Senhor, é Ele que cuida. Se eu estou na brecha, Deus vai, com certeza, abrir as portas. Depois que eles perceberam, o Espírito Santo falou isso, o que eles fizeram? O Espírito Santo mandou, então vai lá, Paulo e Barnabé vão para a obra. Não, então eles não queriam mandar eles de qualquer jeito, não. Revestidos, o que eles fizeram? Jejum e oração específico. E depois impuseram as mãos e os abençoaram. Amém? Um outro texto, Atos 21:5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. O camarada que ele é de oração e jejum, ele contagia todos na sua volta. Todos os discípulos do apóstolo Paulo, todos, sem exceção, todos, aprenderam a importância de orar e jejuar. O teu discípulo, você vai formar ele de acordo com o que você é. Aquela pessoa que você ganha para Jesus, que você cuida dela, que você se importa, que você está lá cuidando, preocupado, ela vai ser exatamente o que você é. Se você é uma pessoa que se compromete a oração e jejum, pode ter certeza que ela vai ser.
Eu tenho várias pessoas aqui dentro da igreja que se aproximaram de mim e seguiram o mesmo rumo. Eu marco a oração, estão aqui. Irmãos, nós vamos orar segunda-feira à noite, eles estão aqui. Nós vamos orar de manhã, às 6 da manhã, eles estão aqui. Nós vamos orar no monte, eles estão no monte. Porque a gente contagia as pessoas que estão perto de nós. Quem fica meio longe fica mais difícil, mas quem se aproxima, a unção vai pegando, a pessoa vai entendendo, a mente vai abrindo, ela vai olhando. Eu comecei assim, o meu pastor que me treinou era homem de oração e de jejum. Homem que vivia debaixo do azeite, escorrendo azeite de verdade. E eu aprendi isso com ele. E eu vi que isso é isso que nos dá base para termos sucesso. Ah, pastor, não vai vir luta e problema? Vai, eu já enfrentei tanta luta, irmãos, tanta provação, tanta dificuldade, tanta coisa que entristeceu a gente. Mas tu me viu caído? Tu me viu caído? Não. Você sabe como é que... Você não faz ideia como é que eu mantenho a arrecadação desta igreja? Já parou para pensar? Pastor, nunca passou por problema financeiro? Já passamos por problemas financeiros aqui, por dificuldades financeiras tremendas. Como é que eu resolvi? Lancei um envelope para o povo, aí me ajude a pagar essas contas? Não. Eu resolvo do jeito que eu aprendi. É na oração e no jejum. É na oração e no jejum. É na oração e no jejum. É em fé. É declarando em fé. Só para vocês terem uma ideia. Um dia eu precisava pagar a prestação do meu carro e eu não tinha dinheiro. E eu não, depois que apurou as coisas, eu nunca mais atrasei um dia sequer a prestação do carro. Se atrasei um dia a prestação, acho que aconteceu uma ou duas vezes, foi por um descuido. Eu esqueci, quando vi no outro, e poxa, a vida venceu ontem por lá. Mas não por falta de dinheiro. Mas eu teve um dia que eu queria pagar e eu não tinha o dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. Não tinha. E eu fui à noite, quando chegou a noite, eu fui dormir, eu falei, amanhã eu tenho que pagar a prestação e eu não tenho dinheiro para pagar a prestação do carro. Mas amém. Não tento ficar lamentando para ninguém, chorando. Não falei nem para a pastora. O que eu fiz? Acordei de manhã, bem cedo, e fui lá para a sala de casa. Dobrei o meu joelho e orei. Falei, Senhor, o Senhor conhece a minha integridade. O Senhor sabe o momento que eu estou vivendo. E eu não queria atrasar essa prestação. Eu creio que o Senhor pode abençoar. Então eu vou esperar porque o Senhor vai dar a resposta. Amém. Peguei na mão de Deus. Não tenho mais nada para fazer e nem me preocupar. Eu confio em Deus, botei na mão dele, orei. Eu sou uma pessoa de oração, de consagração. Deus vai honrar. Eu gosto que Deus vai honrar. Não me lembro exatamente a que horário do dia. Mas lá num certo momento, alguém me ligou. Pastor, tem um tempinho, quero dar uma passada e conversar com o senhor. Não, pode vir. A pessoa foi lá conversar comigo. Estendeu a mão. E Deus essa bênção para o senhor. Estendeu a mão. Envelope para mim. Peguei o envelope, botei no bolso. Continuei conversando com a pessoa, pedi oração, orei por ela, foi embora. Quando ela saiu, subi, fui lá para o envelope. Não deu exatamente o valor. Mas com o valor que eu tinha, eu completei e eu fui lá e paguei a prestação do meu carro. Amém? Não existe nada que a gente não alcance se a gente tiver uma vida de oração. Amém? Uma vida de oração. A nossa base tem que ser uma vida de oração. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, Pai. Oramos abençoando a vida dos irmãos e profetizando na vida deles, ó Pai. A graça, a bênção, a vitória, a conquista, Senhor. Em nome de Jesus, a minha oração nesta noite é que o Senhor comece a incomodar-nos com relação à oração e o jejum. Que eles aprendam a ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Porque aí eu sei, Senhor Deus, que a vida deles será de muito sucesso. Assim eu oro nesta noite e eu abençoo a todos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. Amém? A todos uma boa noite, uma boa quarta-feira, uma boa semana ainda, vá em paz, que Deus continue te abençoando.